Após o terceiro resultado de 3 pontos consecutivos dentro do campeonato baiano, ontem à noite, vencendo o Barcelona de Ilhéus por 2-0, o Bahia chegou à liderança do campeonato estadual, lógico, também em função da derrota do Vitória para a equipe do Jequié. O tricolor soma 10 pontos na tábua de classificação e está isolado, mas pode perder ainda nessa rodada a liderança isolada, porque a Juazeirense, se vencer, vai também aos 10 pontos positivos. O foco do Bahia, a partir de amanhã, quando da reapresentação, já que hoje foi folga para todo o elenco, é exatamente a equipe do Esporte Clube do Recife na Arena Fonte Nova, domingo, 4 da tarde, na abertura da competição regional, edição 2024. O Bahia terá no próximo domingo o Esporte Clube do Recife pela Copa do Nordeste, no primeiro jogo da competição, para o tricolor já de cara um clássico. O Bahia terá algumas peças novas que não estiveram em campo ontem. Peças novas não, vamos na correção. Terá alguns jogadores que não atuaram ontem contra a equipe do Barcelona. De primeira, o caso do jogador Jean Lucas, também do Caio Alexandre. Esses dois atletas deverão estar em campo pelo Esporte Clube Bahia para esse compromisso da Copa do Nordeste contra o Leão da Ilha do Retiro. Oscar Estefunia é o novo atacante do Esporte Clube Bahia, referência que o torcedor pelo menos imaginava. Atleta colombiano de 27 anos que estava emprestado pelo Hull City da Inglaterra ao Metz da França, segundo informações, já está aqui em Salvador e já fez hoje os exames médicos lá no CT Evaristo de Macedo. O atleta rescindiu o contrato de empréstimo com o time francês e é um jogador que será, pelo menos por enquanto, aquele atacante referência para o ataque do Esporte Clube Bahia, pelo menos nesse início de temporada. Vamos falar do Bahia e antes fazer uma correção aí a esse último torcedor, aliás, o penúltimo torcedor, que falou que foi Belitani que trouxe Léo Cittadini. Nunca. Quem trouxe foi o Cadu. Léo Cittadini chegou no ano passado. Última janela com a SAF e Jair, o Grupo City. E o contrato do Léo Cittadini vai até 2025. Então, o jogador não foi contratação da diretoria anterior à SAF, não. Bom que se diga isso. Bom, mas vamos falar do Bahia. Tem novidade. Aliás, nós dissemos ontem, ao final da grande jornada esportiva, a nossa participação, né? Ao final do jogo do Bahia, dos nossos trabalhos na Arena Fonte Nova, que o Bahia estava contratando o Oscar Estefunia, que é colombiano, de Santiago de Cali, né? Ele tem 27 anos, nasceu no dia 29 de 12 de 1996. É um jogador que começou no Once Caldas, lá mesmo da Colômbia. Depois foi para a equipe do Vitória de Guimarães, de Portugal, jogando entre 2017 e 2018. Depois foi emprestado ao Barcelona, de Guayaquil. Na sequência, emprestado, isso tudo pela Vitória de Guimarães, e foi o time que adquiriu ele, para o Denizlispor, da Turquia, e voltou para o Vitória de Guimarães em 2020, ficando até 2022. De lá, sendo negociado para o Hull City, que é um time da segunda divisão do futebol inglês, e do Hull City estava
nessa última temporada, emprestado à equipe do Metz, primeira divisão francesa. Então, esse atleta, ele tem no currículo seus melhores momentos no Vitória de Guimarães, em 2021 e 2022, 33 jogos, 16 gols marcados. Depois, em 22 e 23, 37 jogos, 13 gols marcados. Mas, de lá pra cá, não tá bem. É bom que se diga. Eu corro atrás, pesquiso pra não dar informação errada ao torcedor. No Hull City, em 22 e 23, ele teve sim um momento bom, como eu disse, né? 22 e 23, 37 jogos e 13 gols e uma assistência. E na última passagem, antes de ser emprestado, foram 5 jogos e apenas um gol. E agora no Metz, ele em 6 jogos não marcou nenhum gol. Agora, é bom que se diga que ele teve nessa passagem pelo Metz uma contusão, lhe deixou 3 meses de fora e quando retornou não marcou gols. O último jogo dele foi no último dia 27 de janeiro, recentemente. Então o jogador não vai ter problema nenhum de ordem física chegando do Esporte Clube Bahia para atuar. Eu fiz aqui uma comparação, só para que o torcedor tenha ideia. Rodaega, que chegou há 3 anos atrás, 3 anos, 21, é isso mesmo, 3 anos atrás no Esporte Clube Bahia, Rodaega chegou com um currículo bem mais vasto, diriam os antigos, do que esse atleta aí. Claro que o Rodaega era mais rodado, mas eu cheguei a dizer, me lembro bem, naquela oportunidade, quando dei esse scout, que normalmente para mim o mais seguro é esse site aí, o Gol, e quando eu dei o site, o scout desse do Rodaega, o jogador tinha todos os times que ele passou, foi artilheiro do time, e com um índice acima de gols de 10, 15 gols, e esse atleta não é lá essas coisas. Vi sim as imagens, evidentemente que a gente não viaja muito nessas imagens, porque como tem pro bem, tem pro mal, neguinho pode editar para um lado e editar para o outro, mas o que me chamou a atenção é que ele é um jogador que o zagueiro dá um vacilo, ele vai lá, toma a bola e faz o gol. Ou dá um bico, como eu vi em alguns 2 ou 3 lances, ele tá ali rondando a pequena área, a grande área, o zagueiro vai proteger, ou tentar sair, ele dá um bico na bola e faz o gol. É assim, chega primeiro do que o goleiro e tal. Agora, também tem uma boa cabeçada, mas no que diz respeito ao domínio da bola, os lances que eu vi, eu não tenho essa. Everaldo é muito mais técnico do que ele. Pode ser que a edição que fizeram seja ruim para ele. E quando ele entrar em campo pelo Esporte Clube Bahia, nós tenhamos outra visão real do jogador. É um jogador jovem, evidentemente, 27 anos, é um jogador que está na maturidade, para ter mais cancha, sem dúvida nenhuma. Não é nem jovem, nem um jogador já veterano, dentro de uma maturidade. E o jogador, pelo que a gente já sabe, já está aqui em nossa capital, já está fazendo os exames médicos e a qualquer momento será anunciado pelo Esporte Clube Bahia. É o homem referência que vem sim para o tricolor. Então, tá aí para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, o Oscar Stefania é o colombiano que chega para a equipe do Bahia. Por outro lado, 2 jogadores, um deles, como já era de se esperar, o Diego Rosa voltou para o Lommel da Bélgica, é um empréstimo até 30 de junho, inicialmente disseram que ele ia em definitivo, a gente chegou até a anunciar isso, mas não é, a gente tem aqui que corrigir, houve um erro de quem passou a informação, mas agora sim, oficializado, o jogador fica até 30 de junho lá no Lommel da Bélgica, clube que ele veio, que faz parte do Grupo City. E ele fez 29 jogos pelo Esporte Clube Bahia, marcando um gol de pênalti contra o Atlético de Alagoinhas,
no segundo jogo do Campeonato Baiano, naquele empate em 3 tempos. E o André defenderá a Estrela Amadora de Portugal, que é um time da primeira divisão portuguesa, até também 30 de junho. Agora existe uma possibilidade de extensão por mais uma temporada com a equipe portuguesa. Essa equipe é da primeira divisão do futebol português. O André, que defendeu em 32 jogos o Esporte Clube Bahia, né? Jogador que esteve nessa seleção do Ramon Menezes na Copa do Mundo, mas agora não foi convocado para o pré-olímpico. O jogador foi pego aí na noite, né? Eu não gosto de dizer isso, que não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas eu falo porque o torcedor pega muito no pé, porque viralizaram imagens e o jogador foi pego algumas vezes com fotos na noite. Não sei se foi por isso que ele não foi convocado e não conseguiu se firmar no time do Esporte Clube Bahia. Então, 2 jogadores que foram emprestados para o futebol da Europa, do Esporte Clube Bahia. Bom, sobre o time, hoje folga geral, amanhã reapresentação, 2 períodos de treinamentos, não, um período só, amanhã, pela manhã, e no sábado também, que é a véspera do jogo de estreia, diante da equipe do Esporte Clube do Recife, pela Copa do Nordeste, às 4 horas da tarde, segundo a própria Ascom, 38 mil ingressos já estão garantidos, é uma previsão aí de 45 mil ingressos, é um clássico regional, um clássico para o torcedor tem um sabor de vingança, porque o ano passado o Bahia tomou um belo sacode lá na Ilha do Retiro, 6-0, com o senhor Renato Paiva, e aí o torcedor vai com essa motivação de vingança, mas a gente sabe que o futebol não é assim. O que vale é o que vai se jogar nas 4 linhas. Como eu disse, hoje foi folga, amanhã a reapresentação, os 2 treinamentos para esse jogo contra a equipe do esporte, eles serão pela manhã, às 10 horas da manhã, tanto de amanhã como de sábado, que é a véspera do jogo, e o técnico Rogério Ceni, entendo que ele já vai armando o time, o 11 que entra em campo contra o time pernambucano, o Leão da Ilha do Retiro. E eu acho que ele vai ter um problema aí, na cabeça dele, evidentemente, que é a situação do Tassiano e do Everaldo. O Tassiano, na pré-temporada, a princípio seria a referência do time do Bahia, mas o Everaldo jogou essas partidas, esteve bem, marcando gols e ontem dando uma assistência, e acho que o grande problema na cabeça do técnico Rogério Ceni será isso, né? Porque os 6 jogadores que ficaram no banco de reservas, acho que pelo menos 5 retornam. Talvez o Biel que fique no banco de reservas, porque o Ademir tem demonstrado estar melhor do que ele. O Biel entrou ontem novamente, não fez lá grandes jogadas, e o Ademir, pelo menos, foi mais eficiente nos 2 jogos que esteve em campo, né? Então, temos essa expectativa, mas creio eu que o Canu retorne, porque é o titular da posição. Luciano Juba também deverá ser o jogador do setor da lateral esquerda. No meio-campo, o Jean Lucas e o Caio Alexandre, né? E aí tem sim Everton Ribeiro e Cauli. E para mim o que vai sobrar é lá no ataque, quem será a referência? Tassiano ou o jogador Everaldo para esse compromisso diante do Esporte Clube do Recife. Acho que amanhã não vai ter regenerativo, porque normalmente quando se tem uma folga, não se tem regenerativo, ele já vai montando um time que seja um treinamento apenas técnico e tático, mas acho que ele já monta o time amanhã para esse enfrentamento diante da equipe pernambucana. A arbitragem já saiu, será do Paulo José Souza Mourão. Ele terá como assistentes o Antônio Adriano de Oliveira e o Edson Araújo da Silva, todos da Federação Maranhense de Futebol. O Bruno Fernandes Moreira, da FBF, será o 4º árbitro para esse compromisso da estreia do Bahia na Copa do Nordeste, 16 horas desse domingo, na Arena Fonte Nova,
e a expectativa, volto a frisar, de grande público, sem dúvida nenhuma.